E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto do Oficina da NET e hoje vamos trazer para vocês o review do Warrior Canyon, um teclado mecânico da Warrior, que é uma subsidiária da Multilaser. Então vamos ver como é que esse teclado se saiu no review. Mesmo com a maioria de vocês conhecendo a Warrior por ser parte da Multilaser, na verdade ela é uma marca separada, ela é uma marca focada nos jogos. Mais ou menos como a Aorus, é uma marca mais focada para o público entusiasta, separada da Gigabyte. Então pensem nos mesmos termos entre as duas marcas. Ela tem participação no mercado já de longa data e tem muita força aqui no mercado brasileiro, com a sua maior parte de produtos vendidos atualmente sendo fones de ouvido e headsets. Mas neste caso estamos falando de um teclado mecânico. Então vamos começar pela construção externa para ver como ele sai no seu acabamento externo. Vamos ver se ele é bem construído. Vamos começar o acabamento externo do teclado falando da sua parte superior. Ele tem uma placa de alumínio que envolve toda a sua parte superior abaixo das keycaps. E é realmente alumínio, nada de plástico escovado para imitar. As suas laterais do chanfro têm um material de cromado, que é para dar mais um destaque a esta placa. Claro que além dessa placa, o seu desenho lembra bastante um teclado da Razer. Vocês devem saber de qual eu estou falando. Inclusive, a Warrior tem sua logo iluminada na parte frontal superior. Já logo acima do numpad temos 4 LEDs que indicam se o Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock e Game Mode estão ativos. Game Mode desativa a tecla Windows, por exemplo. Em suas laterais não há nenhum detalhe, enquanto que na sua parte inferior temos cantos emborrachados de todos os lados e também nos pés de apoio, nos pés de elevação. Então isso garantirá que caso você use o teclado elevado, ele não irá deslizar em sua mesa. Então elogios aqui para o Warrior. Falando um pouquinho do cabo, ele é emborrachado, então nada de nylon por aqui. Ele também é bem flexível, então gostei bastante dessa parte. O seu acabamento é glossy, nada de fosco, o que a gente normalmente vê em alguns cabos. E a ponta USB não é no formato padrão, então aqui fica a dica, por favor, qualquer marca que não tenha seu USB no formato padrão, por favor usem, isso ajuda os seus clientes a usarem outras portas USB, tanto nos lados quanto na parte de cima. Então, por favor, qualquer marca, formato padrão no USB. Agora vamos falar um pouquinho das keycaps, que são tão importantes quanto o acabamento externo. Aqui encontramos um layout ABNT2, que tem, por exemplo, o Enter grande, coisas que muitos dos clientes acabam por pedir bastante. Assim como no Ravit 432L, temos keycaps em double shot de material ABS, porém elas são bem reforçadas internamente, como vocês podem ver aí nas imagens. É muito bom ver não só keycaps double shot em formato ABNT2, mas também ver que elas são bem reforçadas, então provavelmente você não terá nenhum problema com elas. A não ser, claro, o desgaste natural de acabamento. Os caracteres da keycap nunca irão sumir. Comparando com, por exemplo, as keycaps do TechWare Phantom Elite, que também são double shot, elas são um tanto quanto melhores, mas ainda não chegam ao nível de uma double shot PBT, como por exemplo as do Ani Pro 2, que são um patamar bem superior. Mas para um teclado de entrada, que é o propósito do Kane, realmente não temos o que reclamar. E falando em reclamar, vamos para os switches. Não que eu vá reclamar, porém, temos aqui modelos OTEMU, do formato Brown. Eu sei que muitos de vocês já sabem dos problemas que switches da OTEMU vêm apresentando nos últimos anos. Mas também sabemos que a marca vem melhorando, pelo menos nos últimos meses, na sua questão de qualidade de controle, que era, na verdade, o principal problema que os switches estavam apresentando. Aparentemente, encontramos a sua terceira revisão neste teclado, pois na segunda revisão havia ainda bastante key wobble, que era quando as keycaps ainda ficavam um pouquinho tortas. No caso do Kane, elas ficam perfeitamente alinhadas. A estabilização é tão boa quanto, por exemplo, os do Cherry MX switches. Então, aparentemente, tivemos uma boa melhora. A diferença de tatilidade de uma tecla para outra também diminuiu drasticamente. Então, realmente, teve uma grande melhora nos switches. Fiquem aí com um pequeno vídeo teclando para vocês poderem escutar e ver como ele se comporta em digitação normal. Vê aí.
Então agora que vocês já escutaram e viram como o Temu Brown aqui no Kane 13 funciona, vocês provavelmente perceberam que ele teve uma boa melhora de performance comparado às outras versões. Claro que provavelmente ainda não encontramos um switch do nível de qualidade, por exemplo, da Cherry, da Gatron ou Gat, mas lembrando e ressalto que o Kane conta com 3 anos de garantia, então caso você tenha algum problema com ele, você provavelmente ainda estará coberto pelo termo de garantia. Então, provavelmente não teremos nenhum problema aqui. Mas chega de falar da sua parte externa, vamos falar um pouquinho da sua construção interna. Para a gente poder acessar as partes internas do teclado, temos que remover todas as keycaps e também os seus parafusos superiores, que dessa vez não há exageros. Após remover os parafusos, não tem nenhum parafuso escondido embaixo de pads de borracha na sua parte inferior, então não se preocupe com isso. É só puxar um pouquinho para cima que a placa superior já sai por completo. Atenção ao puxar, ela tem uma parte soldada e o cabo USB ainda está plugado na PCB do teclado, então puxe gentilmente. Uma coisa que eu tenho que fazer um adendo é sobre a quantidade de verniz que a gente encontrou por cima da PCB. Não, isso não faz mal ao PCB e na verdade o verniz serve como uma camada de proteção ao circuito, mas eu nunca tinha visto tanto, então é só um adendo pela aparência que vocês estão vendo aí no vídeo também. Em geral temos soldas não perfeitas, elas não estão perfeitas, longe disso. Temos uma ou outra que está muito bem feita, mas perfeito não. Elas se encaixam bastante no padrão de qualidade de outros teclados, como por exemplo os Havit, Redragon e todos que são da mesma OEM. Então temos aqui mais um modelo vindo da China. Infelizmente eu não posso lhes dizer qual é a controladora usada neste teclado, pois há tanto verniz que acabou tapando o nome, então essa vez eu fico lhes devendo. Os LEDs encontrados dentro do Kane são do tipo SMD somente na cor azul, eles não são RGB, pelo menos não no modelo TC236. Se caso você compre o TC235, ele é sim RGB. Para terminar a construção interna do teclado, podemos dizer que ele não tem nada de horrendo, não há nada que pula na frente para dizer que a sua construção interna é simplesmente horrível. Ela é mediana, ela não é a melhor do mundo, mas ela provavelmente também não vai lhe acarretar em problemas futuros. Então o Kane passa tranquilamente na construção interna, não como o melhor do mundo, mas também não fica numa cena ruim. Ele só é ok, é aceitável e realmente não tem muito o que falar. Agora vamos tratar de um dos pontos fortes do teclado, que é a sua iluminação. Ela é uma das iluminações mais consistentes que eu já vi em um teclado nos últimos tempos, e ela também é bem forte. Inclusive teclados topo de linha acabavam apresentando um pouco de fading ou de falta de iluminação em partes das keycaps. E não é o caso do Kane. Toda keycap é extremamente bem iluminada e não há nenhum tipo de fading ou de vazamento inferior de luz em algum caso. Então realmente aqui a Warrior foi muito bem. Você tem vários efeitos de iluminação diretamente controlados pelo teclado, usando a tecla FN e Page Up, Page Down, End, todas aquelas 6 teclas daquela área. Claro que você também pode controlar o teclado via software, isso na parte de iluminação e de macros, assim como o tempo de resposta. O software pode ser baixado diretamente no site da Multilaser, não no site da Warrior. Falando um pouquinho do software, ele na verdade parece uma versão um pouco de testes e inacabada. Tanto que muitos efeitos do teclado estão nomeados como 1, e você tem aproximadamente 10 efeitos nomeados como número 1. Então você meio que terá que descobrir qual é o efeito que você deseja. Por isso que a minha recomendação é que, se caso você não pretende fazer macros, nem alterar o tempo de resposta, os hertz do teclado, nem instale o software. Você pode controlar toda a iluminação diretamente no teclado e recomendo fazer isso mesmo que instale o software. Então vamos ao veredito. O Warrior Kane vale ou não vale a pena comprar? Primeiramente tenho que elogiar a Warrior. Ela está dando passos na direção certa e seus teclados têm melhorado sim de qualidade comparado a apenas alguns 2 anos atrás. Claro que ainda falta bastante para ela chegar a um nível topo de linha, mas isso não é a intenção da marca. E isso vocês puderam ver na entrevista com o Danilo, que é um dos diretores da marca aqui no Brasil. Se caso você não tenha visto a entrevista ainda, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas retornando ao teclado,
ele é um teclado que está entre 290 a 320 reais. E por este preço ele na verdade acaba sendo um pouquinho mais caro do que ele deveria, com sua competição ficando na verdade entre 200 a 250 reais no máximo. Na faixa de preço dele já temos teclados um pouco melhor de nível, como por exemplo iluminação RGB e switches melhores. O Kane poderia e estaria muito melhor colocado no mercado se ele fosse um pouco mais barato, ficando, que nem eu falei, na faixa ali dos 240 a 250 reais. Caso a Warrior queira diminuir o preço de produção para conseguir chegar nesse preço recomendado, tirar a placa superior de alumínio é um bom começo. Afinal, por que alumínio em um teclado, sendo que ele não é topo de linha? Então eu acabo por indicar o Kane sim, mas só se você encontrá-lo pelo preço de 250 reais ou naquela faixa ali. A partir dos 300 reais você tem outras opções que são de melhor qualidade, mas ainda assim o Kane não é o pior teclado do mundo e tem mostrado bastante melhora se comparado aos teclados da Warrior há pouco tempo. Então este foi o review do Warrior Kane. Se eu esqueci de cobrir alguma coisa sobre o teclado, por favor, me avisem nos comentários aí embaixo e perguntem caso vocês tenham alguma dica, estarei respondendo sim. Se inscrevam aqui no canal, sigam a gente lá no Instagram, estamos sempre trazendo os novos produtos. Inclusive teremos provavelmente reviews de outros periféricos da marca. Ah, antes que eu esqueça, o review do Razer Viper, o novo mouse da Razer, topo de linha, está vindo aqui no canal, então fiquem atentos. Muito obrigado para quem assistiu, deixem um like aí, valeu pessoal e até a próxima!